Olá, sejam bem-vindos a mais um Desporto às 9. Hoje temos connosco o Carlos Chá. Atleta e organizador de ultramaratonas, de distâncias extremas, posso dizer assim, Carlos, é não isso? Não só. Carlos, é um prazer tê-lo aqui connosco, primeiro de tudo, e queria começar pela vertente de atleta e pelo início. Como é que surge esta vontade de fazer distâncias extremas, ou como é que lhe surgiu este bichinho? Olha, eu começo a correr influenciado pelos grandes resultados de Carlos Lopes, Rosa Mota, António Pinto, Aurora Cunha, entre outros. Era a época de ouro do atletismo e nós, crianças daquela altura, derrebíamos nesses grandes campeões e eu costumo dizer que em qualquer freguesia onde havia a festa ao São de Padroeiro havia uma corrida de atletismo também. Portanto, e começo aí a dar os primeiros passos no atletismo. Depois a vertente do organizador começa aí também, porque o meu pai tem um clube lá na minha terra. Começámos a organizar uma corrida anual nessa mesma minha terra. Eu ajudava o meu pai nessas tarefas da organização também, começou aí o gostinho. É curioso que eu vivo numa aldeia de Barcelos chamada Vilar do Monte, rodeada por monte, e já nessa altura, para treinar para a disciplina técnica do atletismo, eu vinha aqui muitas vezes a Braga fazer pista, que era a pista de cinzas do 1º de Maio, que era a pista coberta. Os meus treinos eram em ambiente de natureza, no monte, portanto, não sabíamos que ia haver uma modalidade chamada trail, ou chamada corrida de natureza, e já eu treinava em ambiente de natureza. Portanto, eu creio que esse treino de criança nesse ambiente ajudou-me muito a adaptações para quando surgiu mais tarde aqui o trail, eu ter uma adaptação completamente fácil. Portanto, se calhar não tinha a nível físico tantas potencialidades como outros meus colegas atletas, mas depois a destreza de correr rápido nos trilhos acabava por me adaptar mais facilmente. Acabo por correr mais ou menos até aos 19 anos, depois é aquela altura em que saltas para sénior e começo a trabalhar também muito cedo, aos 13 anos, e foquei-me na vertente empresarial, na vertente do trabalho, e esqueci um bocado, portanto, estamos a falar de uma altura em que quase toda a gente que corria, o atletismo na altura, toda a gente que corria era atleta, ou ambicionava ser atleta. Portanto, a corrida como nós vemos hoje, em que temos pouquíssimos atletas a competir para serem profissionais, ou para ter a ambição de lá chegar, é algo muito reduzido. E depois temos 99% dos participantes das corridas das meias maratonas, dos 10 km, 5 km, dos trails, que é pura e simplesmente para escapar à rotina diária. Sim. Era algo que não se via antigamente. Eu costumo dizer que mesmo nós em cidades como o Porto, dificilmente nós há 30, 40 anos atrás não víamos ninguém a correr na rua, portanto era quase comparado o desporto dos pobres. Esta mentalidade mudou, portanto lá fora já era assim, esta mentalidade deu aqui uma grande volta e hoje as pessoas sentem mesmo a necessidade de fazer desporto para olhar pela sua condição de vida e acho que estamos no caminho certo. Também acho que a pandemia ajudou a isso. Depois da pandemia notou-se A pandemia veio ainda... Nós já vínhamos se calhar 2 décadas de uma... portanto, um crescimento de corrida lúdica, não é? Exatamente. Depois a pandemia acaba por acelerar ainda mais, as pessoas acabam por ter mais tempo disponível, acabam por sair para o seu ambiente mais rural, mais natural e sentirem-se bem com isso, e depois, a seguir à pandemia, acabam por não largar. E todas as recomendações, quer médicas, quer de todo lado, portanto, acho que a sociedade hoje precisa mesmo do desporto para viver em melhor harmonia com tudo aquilo que nos rodeia. Sim, ainda por cima praticar ao ar livre, não é só também enfiar-se num ginásio ou num pavilhão. E as outras maratonas têm isso mesmo, que depois também há paisagens espetaculares. O Carlos organiza, por exemplo, aqui a Jerez Ultramarathon, não é assim? Ou Extreme Marathon. Que só as imagens, que é o que eu vou vendo, não me atrevo a
a tentar correr para já. Sim, é isso. Eu agora mais recentemente começo em 2010 a organizar eventos de uma forma mais competitiva, mais organizativa, e o grande objetivo é mostrar aos meus colegas que corriam comigo habitualmente nestes circuitos de provas a nível nacional e internacional, o potencial que nós temos, onde eu treino e que nós temos ao pé de nós. Esse crescimento é enorme. Portanto, em 2011, Serra d'Arga, a primeira edição, tem logo à volta de 800 pessoas, no ano a seguir passa para as 1.300 e sempre acima dos 1.000 participantes, e tivemos vários anos acima dos 2.000 participantes. Depois acabo por começar a organizar também no Gerês e agora um bocado por todo o país. E outros meus colegas que começam a participar nestes eventos começam também eles a organizar nas suas localidades, e temos hoje uma comunidade de organizadores, de corredores, de associações a promover aqui o desporto, que é um serviço público à comunidade que nós fazemos, e que ajuda muito à melhoria das condições de vida, e que eu acho que as instituições como o Governo, as autarquias são as únicas que nos apoiam, deveriam de olhar para o desporto de outra forma, porque ele é taxado a 23%, as inscrições são taxadas a 23%, todos os serviços que rodeiam o desporto movimenta muitos milhares de euros e é taxado a 23%, quando a cultura é taxada a 6%. Portanto, eu acho que devíamos de olhar para isto e equilibrar também, porque ao pôr as pessoas a correr, ao pôr as pessoas a fazer desporto, estamos a tirar pessoas ao ICNS e a contribuir para uma melhor sociedade. Sim, é mesmo isso, é juntar e pensar num todo, né? Que é mesmo assim, não praticar desporto, como o Carlos disse, em princípio tira carga ao Serviço Nacional de Saúde. Carlos, pedia-lhe então para me explicar como é que começou a ir para estas distâncias e outras maratonas e correr 250 km ou mais, não é assim? E correr mais de 24 horas. Como é que isso surgiu? Ia correndo e dizia, não me apetece parar, vou correr mais. Foi assim? Não, acabo de fazer a minha primeira ultra aqui no Gerês, a Geira Romana, com 47 km, creio, na altura, 46, 47 km. Depois, no ano a seguir, faço uma de 100 em Espanha, depois 170. Depois nós, quanto mais superamos essa distância, vamos olhando para aquilo que os nossos colegas internacionais fazem também. Começámos a sonhar com provas, as maiores provas e mais emblemáticas, nos destinos mais incríveis, como nos desertos, como nos Alpes, e entre outros locais incríveis, como o Val da Morte, como na Amazónia. Começámos a sonhar correr nessas maravilhas da natureza, em provas que dão uma projeção enorme, muito grande. E depois, quando temos sponsors que garantem a nossa atividade, e nada melhor do que estar nos grandes palcos para dar esse retorno também aos sponsors. Mas a principal iniciativa de lá estar é mesmo a nossa ambição de querer fazer essas grandes provas. Eu tive a sorte de as poder fazer praticamente todas essas grandes provas dos palcos mundiais, e quer em ambientes tão distintos como na selva amazónica, como disse, como no deserto do Saara, como nos Alpes, como no Val da Morte nos Estados Unidos, como na Argentina, o Aconcagua. Portanto, tive essa felicidade, e isso, depois de um desafio superado, nós começámos logo a sonhar com outro e a trabalhar para que possamos ultrapassar. Ou seja, não vêem problemas esse tom de fazer uma distância e pensar logo na próxima, ou na mais acima. Não há problema nenhum em termos de preparação, sentem-se logo preparados para... É uma questão mental sempre. Portanto, o nosso físico nunca vai estar preparado para um impacto destes. Portanto, eu fiz 6 vezes a maratona do deserto do Saara. São uma prova na altura eram 7 dias, 7 etapas, em que temos que correr uma média de uma maratona por dia. Um dos dias, 2 maratonas, era sempre 84 km, 90 km, onde temos que levar às costas uma mochila com tudo aquilo que
que achamos necessário para aquela semana de prova. A organização dá-nos apenas e só água, portanto nós temos que levar a comida toda, tudo aquilo que nós precisamos, um saco de cama para dormir, porque de dia é fácil as temperaturas ultrapassarem os 50 graus, mas de noite as temperaturas baixam bastante, na casa dos 5, 6, às vezes negativo, e portanto acaba por ser um desafio muito mais que físico, é um desafio muito mental, muito de estratégia, e isso... O que é que me levou a fazê-la 6 vezes? Portanto, foi primeiro sonhar, completar, receber a medalha, ok, está feito. Mas quando chegas a casa, pá, eu podia ter feito melhor. E no ano a seguir estás lá e por acaso aconteceu, no ano a seguir, no primeiro ano faço o 8º lugar da geral, já foi um sonho realizado. No ano a seguir volto, faço 4º da geral e melhor não africano. Portanto, e esta ambição de fazer cada vez mais e cada vez melhor é que nos leva a esquecer um bocado o físico e o aspecto mental, superar tudo aquilo que o físico nos diz para parar e ter calma. Portanto, são momentos que é difícil explicar, só os vivendo é que nós conseguimos entender. E como é que foi viver as primeiras vitórias? Eu ali em 2013, penso eu, tenho um ano de ouro, não é? Vence ali 2 grandes provas, como é que... E leva sempre a bandeira de Portugal consigo também, para mostrar que os portugueses estão... Sim, acho que quase todos os atletas que participam em provas internacionais têm esse orgulho de representar Portugal. De facto, eu começo já a fazer estas aventuras numa altura já tardia da minha idade, da minha carreira. Portanto, eu costumo dizer, se começo 10 anos antes, portanto, provavelmente teria outros resultados ainda. Mas o trail e esta modalidade também ainda não estava com a maturação que está hoje e que estava há 10 anos atrás. Portanto, eu costumo dizer que se nós conseguirmos evoluir tanto nos próximos 15 anos como evoluímos nos últimos 15 anos, o trail estará certamente num patamar, quando digo trail, a ultramaratona, estará num patamar altíssimo de competitividade em relação comparado com outros desportos como o ciclismo e outros, e o atletismo tradicional. Porquê? Porque cada vez temos mais participantes, é a área onde o desporto mais cresce, é no trail, em ambientes de natureza, e cada vez há mais informação e cada vez há mais profissionais a ajudar os atletas. Portanto, era muito difícil para mim, quando comecei a ter acesso a estudos biológicos, a estudos físicos, a informação, e hoje já há cada vez mais pessoas dedicadas, que estavam dedicadas a outros desportos e agora vão complementando com a amostra que ano após ano o trail lhes vai dando e vão aperfeiçoando, e o trail tem vindo a crescer imenso, quer em nível de participantes e também de resultados. Ou seja, está a falar da análise de dados, ou seja, vai com um chip ou... Também. Eu cheguei a ser patrocinado pela CUFI já nessa altura, e muitos atletas, já que falas nisso, muitos atletas hoje que estão ao mais alto nível, como eu estava antigamente, já têm um dispositivo tipo aqueles que os diabéticos usam para saber quando têm que meter mais... automático, sim. Pronto, eles com isso conseguem medir a toda a hora se estão em déficit energético ou não. Portanto, nós era por sensações, mas às vezes as sensações estávamos tão focadas na competição e tudo aquilo que nos abstrai, que às vezes até nos esquecíamos de a cada 20 minutos meter um gel ou meter uma barra, ou depois não apetece, depois pronto, é muito difícil. Exato. Portanto, havendo esta parte científica que puder ajudar o atleta, como o ciclismo, é tudo medido também à grama quase. Portanto, tudo isto vai evoluindo também aqui no trail, é isso que eu quero dizer. E isto ajuda muito os atletas, quer à performance, quer também a desenvolver a modalidade em si, não é? Sim, que vão entrando também com outra segurança, ou seja, já sabem o que têm que fazer e que... Ou seja, podem percorrer uma distância grande sabendo que têm tudo. Um suporte muito grande. Nós éramos autodidatas, não é? Portanto, exato. Na altura era vamos lá correr e come-se quando puder. De queijo e presunto e vai-se comendo por caminho. Exato. Era um bocado assim mesmo. Mas é assim que se evolui, não é? Exatamente. E o Carlos estava aí a falar da evolução deste desporto e acha que um dia pode chegar a
a desporto olímpico ou tem que ser demasiado profissional para ser desporto olímpico? Já esteve mais longe, portanto... Sim, também estamos a falar do ciclismo também e é altamente profissional. Sim. Já temos campeonatos do mundo extremamente bem organizados e altamente competitivos. Não sei quantos mais anos é que poderá ser considerado desporto olímpico ou não, e também não sei se a entrada nos Jogos Olímpicos vai aportar assim tanta melhoria a este desporto ou não. Portanto, há outros desportos que têm entrado, têm saído. Há características aqui no trail que será difícil em alguns Jogos Olímpicos, em alguns países, se poder organizar também. Acho que os Jogos Olímpicos privilegiam muito também a questão da transmissão em direto, do espetáculo, do trail, tendo como ambiente a sua casa, é muito difícil de transmitir em direto esta modalidade. Mas a tecnologia está sempre a evoluir. Exatamente. Portanto, daqui a pouco temos a transmissão via satélite, teremos internet em qualquer ponto, portanto, à velocidade que isto caminha, não será por aí, né? Futurologia é muito difícil de prever. Acredito que o trail tem todos os valores que os Jogos Olímpicos querem representar, portanto, não será por aí. E Carlos, vamos partir então para a parte mais organizativa, que já confessou aqui, é desde muito cedo, ou seja, pode-se dizer que a sua experiência a organizar é de sempre. É de sempre, não é? Sem dúvida. E então, funda a Carlos Chá Nature Events. Como é que surgiu, depois de ter praticado o atletismo convencional, passa para as ultramaratonas, para o extreme, mas foi sempre organizando, não é? Também juntamente com o seu pai, como dizia. Como é que dá o salto final para vou montar uma empresa e vou organizar aqui umas provas, lá está, para fazer como a convivência com atletas internacionais também lhe deu esse... Sem dúvida, e eu recordo que as primeiras organizações sobre a minha orientação, porque nós não organizamos nada sozinhos, portanto há uma estrutura muito grande à nossa volta, desde logo os municípios, as juntas de freguesia, as baldias, as equipas de resgate, de apoio, neste caso os bombeiros, que se juntam a nós, acreditam em nós, e depois um grupo de amigos muito grande que nos dá todo esse suporte. Portanto, consegui reunir essas condições, consegui desafiar os municípios de Viana do Castelo, de Caminha e na altura também Ponte de Lima, para esse lançamento dessa primeira grande prova na Serra d'Arga, e depois, de tamanha afluência, como disse há pouco, vi a necessidade de fazer as coisas de uma forma mais profissional, cada vez mais profissional. Tal era a linha que se fazia também em França, em Espanha, em provas que eu participava. Daí nasce também, até por uma questão legal, fundar a empresa, criar a empresa, e começam a surgir convites de Gerês, de Terras de Bouro, de outros municípios, Penacova agora, Tondela, entre outros, Foscoa, que será o próximo, e temos assim a empresa estruturada e organizada. E tem crescido todos os anos, todos os eventos, cresce o número de inscritos? Não, isto não se consegue crescer todos os anos, portanto temos aqui... Senão também nunca vai chegar. Isto é quase um percurso na montanha, temos tido altos e baixos, há provas que vão crescendo, depois vão caindo, depois voltam a crescer outra vez. O ano passado batemos recorde de inscritos em quase todas elas. Isto varia muito, às vezes, com o calendário Exato, era isso que eu ia dizer. Exato. Os atletas podem escolher, não é? Muitas provas a surgir, às vezes nós não somos, portanto, quando nós não conseguimos, às vezes, escolher a data ideal, que achamos que é ideal para nós, porque os municípios também têm muitas outras atividades culturais e recreativas, e temos que conciliar tudo isto, até com os calendários nacionais também, e às vezes organizamos provas em que existe 10 e 15 provas no país, e aí é evidente que os atletas vão se repartir por essas provas, e é muito difícil de manter os números acima dos 1000 participantes, que habitualmente é os números que nós vamos tendo por prova, que já é bastante.
E já tem alguma, tocou aí num ponto, já tem alguma inserida no Campeonato Nacional de Trail? Sim, nós temos já a próxima, todas elas fazem parte do Circuito Nacional de Trail. Temos também um circuito sob a minha autoria, que é o Circuito Best Trail Series, portanto os atletas vão adquirindo pontos em todas estas 7 provas que eu organizo. Temos uma liga, um ranking, e vão adquirindo pontos e depois no final têm prémios. A próxima é já de 7 a 9 de março em Vila Nova de Foscoa, é uma prova que já se organiza desde 2016, 15-16, e depois saltamos logo para abril, para Tondela, a primeira edição, na Serra do Caramulo. Essa prova é 5 e 6 de abril, será o palco do Campeonato Nacional de Trail Sprint, portanto haverá uma prova aí, uma distância de 24 km que há de ditar os campeões nacionais de 2025. Depois regressamos ao Parque Peneda Gerês, entre Montalegre e a Vila de Gerês, para o Transpeneda Gerês, a prova que falavas há pouco. É uma prova de trail, uma distância de 115 km, a distância máxima, na qual o primeiro atleta faz na casa das 12, 13 horas e o último nas 27, 28 horas. Portanto, já se consegue perceber o impacto logístico que isto tem durante 2 dias, muitos dias a preparar e depois 2 dias non-stop no terreno, para dar suporte a todos estes atletas. Depois também na Peneda Gerês, em junho, dia 8 de junho, temos o Serra Amarela Sky Marathon, em Ponte da Barca, uma prova também já com alguns anos. E depois regressamos a Penacova, 6 e 7 de setembro, na região centro, mais uma prova na região centro, também uma prova já com 8, 9 edições, e a Grande Serra da Argas é o culminar do circuito Best Trail Series sempre. Será no final de setembro, esperemos que as eleições autárquicas não nos obriguem a mudar a data, portanto ainda não abrimos inscrições nessa prova porque estamos à espera que a probabilidade de as eleições serem nesse fim de semana ou nos seguintes de outubro é grande. Sempre que já temos inscritos e mudar a data depois, é sempre complicado gerir todas essas questões operacionais, logísticas com os atletas já inscritos. Portanto, ainda estamos a aguardar a abertura de inscrições para que a data seja de facto confirmada pelo Presidente da República. E depois no final do ano temos sempre no primeiro fim de semana de dezembro a única prova de estrada que temos, que é a Gerês Marathon, e aí temos as distâncias desde 90 km a 13, 14 km, portanto distâncias para todos, sendo que a prova rainha é sempre os 42 km. O ano passado, mais uma vez, recorde de inscritos, com 2.300 atletas, uma prova que é extrema, em que tem muita subida e descida, tudo em estrada. Quando a lancei nunca imaginei que tantos atletas, estávamos a falar de uma altura em que comemorámos o 10º aniversário ano passado, que há 10 anos atrás o Porto tinha à volta de 1000 atletas nos 42 km, uma estrada, portanto um percurso completamente plano no Porto, e que muitas dessas pessoas pudesse aderir a uma mesma distância, mas com um desnível bastante difícil. Portanto, é aqui a questão da superação que leva as pessoas a querer, tal como eu ambicionei, fazer as ultramaratonas. Agora aqui quem faz regularmente a meia maratona de Braga, ou a maratona do Porto, ou a maratona de Aveiro, e depois quer algo mais, então passa para os 42 com desnível, e depois temos uma distância também já ultra de 90 km, que é tipo o Ironman das maratonas. Mas acha essa maratona, como aqui não, acha por ser em estrada é por isso que mais gente se inscreve? Ou seja, porque abarca dois públicos, abarca o público habitual da trail, porque já não é aquela maratona monótona que é no meio da cidade, completamente plana, no ambiente que eles gostam de estar, que é o ambiente de natureza, e vai buscar os atletas de estrada que, por norma, querem fazer outra coisa, quer algo mais desafiante, e então tem aí... O Carlos também tocou aí num ponto que é os primeiros chegarem em 12, 13 horas e os últimos chegarem em 25 ou 26. Também disse que em termos logísticos é complicado no terreno,
mas também fora do terreno, onde se mete essas pessoas todas a dormir, como é que os vencedores vão-se logo embora? Não, aqui estas provas de ambiente de natureza, de trail, é um escape também para as pessoas fugir um bocado da rotina do dia-a-dia e aproveitam estes eventos para ficar, às vezes, até mais que um dia, 2 ou 3, a conhecer o território. Portanto, a corrida acaba por ser quase um pretexto para nos conhecer aquela região. E, que também ajuda muito no turismo, não é? Sem dúvida, essa é uma das maiores alavancas do turismo, a Maratona do Gerês. Nós fizemos um questionário a todos os atletas e fizemos três perguntas. Quantas noites estimavam ficar no território, quanto gastaram em percentagem, em 3 coisas: dormidas, alimentação e transportes. E extrapolando os dados para todas as pessoas que responderam e os participantes que lá tínhamos, foi mais de 1 milhão de euros de impacto na região naquele fim de semana. Portanto, isto mostra bem o potencial que estas provas têm nas localidades. Portanto, é uma alavanca muito grande para o turismo ativo. Depois há uma solidariedade muito grande também entre os atletas. Portanto, às vezes o atleta que ganha tem outros colegas que também estão a correr e vai apoiá-los e acabam com eles também. Portanto, é um ambiente muito comunitário, muito giro. E também fazem logo parcerias com alojamentos, com restaurantes? Quando a Câmara patrocina um evento destes, é mesmo com esse intuito de promover a economia local e é gratificante para mim e para a comunidade perceber que estas provas são de facto uma alavanca. Portanto, a primeira edição que eu faço, Penacova, está-me a ocorrer agora, em que existia muito pouco alojamento, não existia um hotel aberto, pouco alojamento local nessa primeira edição. Coimbra acabava por ser o berço para abarcar esses atletas. Hoje Penacova tem, sei lá, mais de 500 camas disponíveis e ela conseguiu crescer. Penacova conseguiu crescer no turismo com a aposta do município no turismo e, sobretudo, no turismo ativo. Portanto, criámos lá um centro de trail também para ter pessoas regularmente a treinar, não só a competir nos dias de prova. Temos este fim de semana uma iniciativa de equipas locais. Não havia ninguém a correr trail naquele concelho. Hoje são 3, 4 equipas com mais de 200 pessoas locais a praticar a modalidade e a levar a marca Penacova um bocado por todo o país e a criar postos de trabalho, a criar economia. Portanto, isto é de facto um dos melhores produtos para promover estas localidades do interior que cada vez estão mais desertificadas. Não é? E às vezes, quando pensamos em interior, não é preciso ir para trás dos montes, basta sair um bocado das grandes periferias que já é interior. É isso mesmo. E isso como é que o deixa, Carlos, orgulhoso de... Eu acho que isso acaba por ser a razão também do nosso trabalho. Portanto, primeiro nós gostamos muito daquilo que fazemos e depois se todos estão bem com o nosso trabalho, portanto maior, a nossa medalha também, a maior gratificação que estamos a fazer um bom trabalho. E que essas pessoas também nos podem ajudar, porque eu também não consigo ter muitos atletas, depois os atletas não têm onde comer, não têm onde dormir, portanto não parecendo e não estando a lidar com estes empresários do turismo, portanto não ter uma relação organizativa, portanto, porque cada atleta escolhe onde quer ficar, onde quer comer, o que quer fazer, mas no fundo virtualmente esse trabalho é comunitário também, portanto, e crescemos juntos se todos trabalharem. Se um atleta que vem de Lisboa for muito bem recebido pela senhora do turismo rural e ficar muito agradada, se calhar já é um motivo para voltar, porque senão, já fiz esta prova, cheque, até fui maltratado, não quero uma mais experiência, não quero mais lá voltar. Portanto, todos a trabalhar em conjunto, é assim que se alavanca o turismo e promove Portugal. E o Carlos, são 6, 7 provas por ano, o futuro da Carlos Sá Nature Event para o dobro? Não sei, às vezes o crescer em quantidade não quer dizer que se consiga acompanhar em qualidade. Portanto, aquilo que me levou a criar esse circuito é para que as pessoas, quando vejam uma prova Best Trail Series, é que garanta qualidade, que seja bem organizada, que tenha um selo
de garantias de que o padrão é sempre o mesmo em todas essas provas. Exato. Portanto, esse é o meu principal foco. Depois, se vou ter mais ou menos, depende muito das vontades políticas, das câmaras, da evolução da modalidade em si. Uhum. Convites tenho muitos para organizar cada vez mais provas, portanto, mas eu gosto de escolher locais que acrescentem valor também à nossa marca, Best Exato. Portanto, não menosprezando algumas candidaturas que vou rejeitando, mas eu tendo dúvidas em que essa garantia às vezes pode estar em causa, prefiro não fazer, às vezes esperar mais anos. Este caso do Caramulo de Tondela que abraçámos este ano é algo que os municípios já estamos a falar há cerca de 2 anos, portanto não há uma vontade enorme de crescer só por crescer, portanto o importante é crescer com qualidade. Exatamente. Carlos, foi um prazer conversar consigo. Obrigado. Foi ótimo saber, temos aqui um atleta de distâncias extremas e organizador também, e já sabe, pode verificar na Carlos Chá Natura Events. Foi mais um Desporto às 9. Para ver esta entrevista e outras, visite o nosso canal do YouTube, visite o nosso website, atleta.pt, e siga as nossas redes sociais.